lá, Ruth, capítulo 1, vamos começar a ler. Então, nós vamos ler picado, porque Ruth é muitos capítulos, são só 4, entendeu? Muitos capítulos, e eu quero falar dessa história linda da vida dela. Então, começa assim. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por um tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. E morreu Elimeleque. Quem era Elimeleque? O chefe da família, o pai, esposo de Noemi. Continuando, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma chamava-se Orfa e a outra mulher Ruth. Depois de terem morado por quase 10 anos em Moabe, morreram também os seus 2 filhos. E Noemi ficou sozinha, sem seus filhos e seu marido. Vamos parar por aqui. Então, o que estava acontecendo? Uma fome terrível estava atacando todos. Então, não tinha mais o que comer, e eles eram lá de Belém de Judá, e eles fugiram. Fugiram da cidade em busca de alimento. Naquela época, nós sabemos que eles viviam do que eles plantavam. Então, se plantasse e desse a colheita, eles iriam colher e se fartar daquilo que eles plantaram. Só que, infelizmente, a seca era tão grande que gerou uma fome imensa na terra, naquele lugar. Então, eles acharam um lugar bom e eles ouviram falar de Moabe e foram para lá, toda a família. Chegando lá, a fome foi tão grande, tão implacável, Elimeleque não resistiu e morreu. E aí os filhos, como a gente viu na história, foram quase 10 anos que eles moraram lá, conheceram as mulheres, casaram-se, e aí aconteceu que os filhos morreram também. E Ruth olhou para um lado, olhou para o outro, falou assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho mais ninguém. Eu estou sozinha numa terra estranha, numa terra onde, no caso, as mulheres não trabalhavam, as mulheres ficavam em casa, os maridos iam fazer a colheita e produzir o alimento e trazia para casa. E ela falou assim: meu Deus, e agora o que eu faço? E aí é que nós vamos ler. Noemi propôs para suas noras de retornar então para Belém de Judá. E no meio do caminho, nós vamos ler aqui no versículo 11 do 1º capítulo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu casasse essa noite e depois der um filho, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto novamente. Significa que elas já estavam chorando há dias, gente. Pensa essas 3 mulheres juntas chorando. Que desespero, misericórdia. Depois, Orfa, uma das noras, deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Vamos parar por aqui. Então, o que aconteceu? Ruth fez a proposta, Orfa não resistiu, falou: o que eu vou fazer em Belém de Judá? Se para ela estava se sentindo estranha aqui em Moabe com o meu povo, eu vou me sentir estranha lá em Belém com o povo dela. Eu não tenho mais nada a ver com essa senhora, o meu marido já faleceu, estou viúva, eu vou voltar para a minha terra e vou casar com outro homem. O que eu vou acompanhar ela? E era o que Noemi estava falando. Gente, por mais que Noemi se casasse imediatamente, tivesse um filho, quantos anos de diferença ia ter a nora para o filho dela? Era muito tempo. Então eu falo: não. Ela raciocinou, pensou, falou: acho que esse negócio não vai dar certo não, vamos embora. E aí Orfa picou mula. Continuando. No 15, então Noemi
aconselhou para Ruth: veja sua concunhada, está voltando para o seu povo, para o seu Deus, volte lá com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde estiveres, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Então, quando Noemi, continuando a história, eu vou falar do meu jeito. Quando Noemi viu que não tinha jeito de discutir com Ruth, a situação já estava difícil, a dor já era gigantesca, não tinha mais jeito, Noemi falou assim: então beleza, então vamos comigo, vamos embora, chegando lá a gente vê o que acontece. E gente, na boa, para quem está saindo de um povo lá distante e voltando, você acha que mulher ia conseguir carregar uma mudança? Não. Infelizmente elas voltaram com o que tinha em mãos, a roupa do corpo, e olhe lá. Isso se não voltaram como mendigas, coitada. Quanto tempo elas ficaram andando sozinhas, que naquela época era assim, nessa viagem, triste, querendo ou não solitárias, duas mulheres sozinhas, chorando, devia estar com a cara cheia de terra, de tanto pó, e batia pelos ventos que batiam, lá nessa caminhada toda, deviam estar imundas, fedidas, coitadas. Chegaram como indigente em Belém de Judá. Chegaram arrasadas, sem nada, sem o que esperar. E Ruth decidiu seguir com a sogra dessa maneira. E ela decidiu crer num Deus de sobrenatural, como Noemi cria. E aí, no versículo 1 do capítulo 2, a gente vê que Noemi tinha um parente, por parte do marido dela, Elimeleque, e era um homem muito rico e influente, e pertencia ao clã de Elimeleque, e ele se chamava Boaz. E Ruth, a moabita, que era a nora, falou para Noemi: vou recolher espigas lá no campo daquele homem, se ele me permitir. Opa, surgiu uma luz. Ruth foi inteligente. Ela viu que o homem era parente, tinha dinheiro e muito melhor que isso. Tinha uma fazenda gigantesca com pasto, show de bola, entendeu? Cheio de coisa para fazer, para trabalhar. E ela falou: vou correr atrás, vou batalhar nisso. Vou lá, vou ver se ele deixar. Falou: Noemi, fica sussa aí, porque fome nós não vamos passar. Alguma coisa eu vou fazer, vai acontecer e vou correr atrás para a gente, fica tranquilo. E Noemi falou: vai sim, minha filha, vai lá, vê o que você consegue, tenta pegar isso e vê o que Boaz te diz. E aí, chegando lá, Boaz olhou para ela, viu que ela estava, ali colhendo, e no versículo 6 ele perguntou ao capataz, que era o gerente geral lá da fazenda, falou assim: cara, o que aquela mulher moabita está fazendo aqui? E aí ele respondeu para ele, é uma moabita que veio de Moabe com a Noemi. Ela me pediu para deixar recolher as juntas de espiga entre os feixes após os ceifeiros. E ela chegou cedo e está de pé até agora, só se sentou um pouquinho no abrigo. O que isso significa? Os caras faziam as colheitas lá, e o que ia caindo no chão, a Ruth ia passando atrás e pegando. Ó que inteligente. Ela não foi lá direto, lá na plantação do cara, mexer nas coisas dele. Não. Conforme os caras que iam colhendo as coisas pelo caminho ia caindo, ela ia pegando aquelas espiguinhas. Ia pegando, ia juntando, e ela falou: vamos ver até o final do dia quanto que dá para juntar e fazer um bem bolado para mim e para Noemi. E aí, no versículo 8 do capítulo 2, Boaz disse a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher em outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção aonde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba a água dos potes, ou
beba água dos potes que os rapazes encheram. E ela se inclinou, prostrada, rosto em terra, e exclamou: porque achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, que sou uma estrangeira? E Boaz respondeu essa pergunta dela: contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra. E depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com o povo que você não conhece bem, quero que o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. E ela disse a Boaz: continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva. Eu sequer sou uma de suas servas. E aí, na hora da refeição, ela parou lá para tomar água, comer um pouquinho e tal. Boaz foi lá e falou para ela assim: vem cá, pega um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. E aí, o que aconteceu? Começou uma conversinha das boas entre eles. Já viu homem e mulher conversar? Para falar do Corinthians e do São Paulo. Já viram eu e o Daniel conversando? É uma delícia, porque o Corinthians está em primeiro colocado, sabe? Lá na tabela, está lindão, ó, top, show de bola. E os franguinhos do pato, do ganso, do marreco, estão nadando na lagoa e não saem de lá, entendeu? É assim que conversa uma mulher. Conversa das boas. E eles começaram a trocar um negocinho aqui, um negocinho ali. E Noemi foi ali só ajudando Ruth e ensinando-a como ela deveria fazer para se achegar cada vez mais perto de Boaz. E aí, um certo dia, no capítulo 3, Noemi, sua sogra, lá no primeiro capítulo, diz assim: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. E essa noite estará limpando a cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e vai lá. Não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se, e lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu lá na eira, bonitona, fez uma escova no cabelo, passou maquiagem, passou o melhor perfume, colocou a roupinha, deu um trato, passou um reboque na cara, né, como dizem, e foi. Fez exatamente o que Noemi falou para ela. E então, no meio da noite, o homem acordou de repente. No versículo 8 do capítulo 3, quem está acompanhando aí. E ele se virou assustado ao ver a mulher deitada a seus pés. 9. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos, sabem que você é uma mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos, se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deita-se aqui até de manhã. Bem, o que tudo isso quer dizer, vou traduzir para vocês. Tinha uma lei naquela época que, quando o marido falecesse, ela poderia se casar com o cunhado, e então o primeiro filho daquela mulher se tornaria
é herdeiro do marido falecido. É estranho, bugou, né? Mas é isso. É tipo assim, Aron, você morreu. Sua mulher vai lá e casa com o Alan. E o primeiro filho do Alan seria seu herdeiro, e não do Alan, para honrar a sua memória. Agora todo mundo entendeu? É complicadinho, mas era assim. Só que nesse caso, como é que Ruth ia casar com o cunhado se o bendito faleceu também? Os dois morreram. Ruth, Noemi, não tinha mais filhos. E foi isso que Noemi ficou desesperada. Gente, acabou, não tenho mais família, não tenho mais herdeiro, eu não vou ter neto, eu não vou ter gerações. Gente, eu não tenho mais o que fazer. E Ruth falou, não, não, não. Seu povo vai ser meu povo, seu Deus vai ser meu Deus, eu vou com você onde for. E aí, chegando lá, tinha esse parente por parte do chefe da família lá, Elimeleque. O Boaz, só que Boaz está falando aqui para Ruth, espera aí, eu sou seu resgatador, que seria esse homem que faria jus à memória do marido falecido dela. Só que ele falou, peraí, tem um parente mais próximo. Eu sou próximo, mas tem um outro que é mais próximo ainda. Peraí, que a gente precisa ir lá, ver se ele vai ser o seu resgatador. Se ele não quiser, já estou falando em nome do Senhor aqui, que você vai ser a minha mulher. E eu farei jus à sua bondade para comigo. E aí, eu com certeza... Gente, acho que naquela noite Noemi e Ruth viraram a madrugada em vigília, em oração, foram no monte, buscaram o Senhor e falaram, Senhor, Boaz é o homem, que esse outro aí não queira resgatar nada. E aí no capítulo 4, então, começa até o título, né? O resgate de Noemi e Ruth. Então começa a virar a história de Ruth. E o que aconteceu? Quem sabe? Quem já leu sabe, né? Boaz foi o resgatador de Ruth. Boaz casou-se com Ruth. E eu vou ler com vocês, então, lá no final do capítulo 4, no versículo 13 em diante. Diz assim, Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor lhe concedeu que ela engravidasse, e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi, quem são essas mulheres? Toda a cidade, eram as mulheres da cidade. Foram até Noemi e falaram para ela assim, gravem essa frase porque é a parte mais linda desse texto. Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, que foi pai de Davi. Olha que lindo. Deus tem falado comigo essa semana, né, semanas e semanas, sobre esse texto de Ruth, porque me faz lembrar da minha história. Quem me conhece um pouquinho sabe da minha história. E aqui, quando a gente olha para a história de Ruth e Noemi voltando, né, sem lenço, sem documento, sem caminho, sem beira, sem eira, sem o que vocês quiserem, sem uma casinha de sapê para morar, sem nada. Caiu. Totalmente desgraçadas, totalmente sem esperança, sem vida, sem nada. Nós que temos um Deus poderoso, de milagres, que a gente espera, deseja e anseia por tudo aquilo que tem de promessa na Bíblia, Noemi tinha essas promessas, através do Pentateuco, né, que era o que eles seguiam naquela época. E ela tinha essas promessas, que vinha de Abraão e foram passando de geração em geração, e ela falava, Senhor, eu não estou entendendo nada. Saímos da nossa terra, fomos buscar alimento para a nossa família numa terra distante, uma terra desconhecida, moabitas. Nossos filhos se casaram com as moabitas, e aí morreu todo mundo e eu fiquei sozinha. O que aconteceu? Voltaram para Belém depois, aí Noemi voltou só com uma nora e falou assim, Senhor, não temos onde morar, vamos viver de favor, como será? Vamos passar fome, o que vai ser da nossa vida? E Deus começa a resgatar um sonho no coração de Noemi.
o sonho de uma família, um sonho de novamente ter herdeiros, novamente ter alegria, novamente ter tudo o que tinha de promessa para a vida dela. E a promessa foi tão grande que chegou até Davi, né? É a geração, é uma linhagem. E aí a gente olha para as nossas vidas, vocês que estão na época de sonhar, né, os dois, vamos orar, que hoje os dois estão fazendo 3 anos de namoro, que lindo, está chegando a hora de noivar e casar, não pode demorar muito, o crente não espera, mas é isso, um sonho, uma família, os dois também, um sonho, uma família, uma esperança que a gente não vê chegar, uma esperança que parece que está tão distante. Eu lembro quando eu e o Dani, nós orávamos tanto e falávamos assim, Senhor, mas não tem nem o real para fazer um convite, nem para os nossos pais, quanto mais para todo mundo que a gente quer convidar. Deus, não tem nem um real, onde que nós vamos morar? Com sogro e sogra? Não, gente, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer, só em última hipótese. E eu e o Dani começamos a orar, falar, Senhor, o milagre tem que vir de algum canto, porque as promessas do Senhor são para mim, são para vocês, são para todos aquele que crê. Todos aqueles que entregaram a vida a Jesus têm uma promessa de bênção, de prosperidade, de vida em abundância. E nós não estamos vivendo por quê? Pensa Noemi e Ruth pensando, acho que Ruth estava aprendendo com Noemi, né? Acho que conforme a Noemi ia orando, Ruth falava, nossa, o que ela está falando tanto? Meu Deus do céu. Se for igual eu, né, amor, que fala bastante, socorro. Acho que Ruth ficava prestando atenção em cada palavra que Noemi falava e ela foi aprendendo, e, no entanto, ela alcançou tanto honra quanto Noemi alcançou. Lá em Salmos 37, 5, a palavra de Davi diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aqui, Noemi e Ruth completamente entregaram o caminho ao Senhor. Falaram, Deus, nós só sabemos um caminho, chegar até Belém lá, Judá, voltar ao nosso povo. O resto, eu não sei mais o que fazer. Ruth viu outro caminho. Chegou lá em Belém junto, chegando lá, ela conseguiu avistar o quê? Os caminhos que iam caindo, aquelas migalhas, vamos dizer assim. E aquelas migalhas a sustentaram por tanto tempo, até que o dono daquele lugar viu e teve uns olhos diferentes sobre a vida de Ruth. Será que às vezes nós estamos olhando ao nosso redor e a gente quer alcançar já lá em cima, o topo da escada, e estamos esquecendo de olhar o que está aqui, já ao nosso redor, às nossas voltas? Queremos alcançar algo tão grande, e que para nós aquilo que é migalha, já seria o suficiente para a gente aprender a como começar a viver o milagre do Senhor, a começar a viver aquilo que Deus tem de maior para as nossas vidas. Às vezes a gente está tão focado em querer enxergar lá longe, e o que está tão pertinho a gente não está vendo. Deus tem me falado nesses últimos tempos, começa a olhar o simples, começa a olhar o que está já aqui, para você parece migalha, mas é um milagre que eu estou enviando para você. Para você parece o nada, mas é um sustento que eu vou trazer para a sua vida. Para você parece algo que caiu no chão, está sujo, sei lá se alguém pisou em cima, que nojento. É o Deus ensinando para você que coisas grandes estão por vir. Coisas ainda maiores vão acontecer na sua vida, na sua casa, nos seus sonhos, naquilo que você espera. Hoje, conversando com a Regina e o Lázaro, fui lá de manhã na casa deles, né, meus pais dois, e a gente estava falando do Júnior, que foi fazer o Enem hoje, e ele quer muito, ele está louco, desesperado em alcançar a Casper. E todo mundo sabe que uma faculdade Casper, né, Casper Libero, é caríssimo. Não é coisa barata. Se eu acho já a PUC aqui um absurdo, a Unip um absurdo, pensa a Casper um absurdo. Aí ele estava falando de uma outra faculdade que é muito reconhecida na área de jornalismo, né, que é o que ele quer fazer, que é o dobro do valor. E eu falo, Jesus, Vitória, né? Lá acho que é 1.800, e no outro lugar é 3.200, 3,5 o valor. E quase um valor de medicina. A medicina está 5 pau, gente. Só Jesus na causa.
É muita oração, joelho no chão. Faculdade de engenharia também, muito caro. E eu falo, meu Deus, está difícil até para estudar nesse país. Está difícil trabalhar, está difícil estudar, está difícil tudo. Tudo está difícil. Mas se nós não começarmos a olhar as coisinhas que Deus está colocando na nossa vida de oportunidade, que estão aqui perto e aparecendo, e às vezes a gente está nem ligando. Ah, não, vou esperar. Ah, não, vou esperar. Ah, não, vou esperar, vamos morrer de fome. Deus tem me dito, abra os olhos. Comece a enxergar o pouquinho que está do lado. Comece a enxergar o que está já à beira do caminho. Eu já abri um caminho para você. Já tem um caminho que você está andando. Comece a observar melhor nesse caminho. O quanto você espera de Deus? É isso que eu quero falar com vocês essa noite. O quanto vocês esperam de Deus? Qual o milagre que vocês querem alcançar? O que você tem sido de referência para quem está do seu lado? O que as pessoas têm visto em você, que para elas pode ser uma migalha, que elas vão alcançar de Jesus, para chegar um dia e vir à igreja junto com você? É uma plantação a nossa vida. E a nossa plantação vai sendo migalhas, né? Como Ruth alcançou de pouquinho, para outros. O pouquinho que sai de nós, que vai caindo na nossa volta, é o que as pessoas à nossa volta vão colhendo. E nós, quem nós estamos acompanhando, é o que nós vamos colhendo à nossa volta. Quem você tem acompanhado para estar colhendo esses milagres? Quem você tem deixado colher os milagres que caem de você para eles? Dá para me entender? Pense que você é uma espiga. Ó, sou uma espigona, gorda. Robusta. E aí vai caindo uns pedacinhos de mim. Quem está à minha volta vai colhendo. E quem eu estou seguindo e estou colhendo em volta? É isso que eu quero que você pense nessa noite. O mundo está perdido, a economia está uma desgraça, Deus está até com os olhos tapados, coitado. Quer nem olhar para Dilma. Mentira. Deus está pronto a derramar milagres sobre a sua vida, para alcançarmos num tempo difícil, num tempo de fome, num tempo que até o nosso suor de trabalho está cansativo e parece que não produz nada. Mas Deus vai fazer você encontrar esse caminho repleto de migalhinhas no chão, que vai ser o sustento, o milagre, a provisão do Senhor, para alcançar um lugar de honra, um lugar que trará uma linhagem sobre você, sobre a sua vida, de bênçãos. Amém? Vocês creem nisso? Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas mais uma vez no Teu altar, em Tua presença. Senhor, estamos num momento difícil, Pai, aonde todos os povos ouvem falar, perdendo pontos, dólar subindo, o emprego sumindo junto, número de desemprego, a gente vê a televisão anunciar, Senhor, passando de mais de 1 milhão de vagas que foram fechadas. Deus, o desespero bate a porta, famílias perdendo, Senhor, o sustento da casa. Mas, Pai, nós confiamos em Ti, a nossa esperança está em Ti. Nós queremos dizer como Ruth, Pai, seja o nosso Deus, seja a nossa promessa, seja a nossa vida, seja tudo em nós. Nós queremos colher, Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos alcançar a honra do Senhor através do pouco que está à nossa volta. Através, Senhor, do pouco que no nosso caminho nós temos encontrado. Pai, que nós possamos ser referenciais aos que estão às nossas voltas, para o desespero, para o consolo, para o ânimo. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos encontrar também nos nossos referenciais, Senhor, o ânimo, o milagre, a oração, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos uma semana de vitória, que possamos enxergar neste caminho a nossa colheita, Pai. A colheita dos nossos milagres, a colheita dos nossos sonhos. Em nome de Jesus, Senhor, vem agir em nossas vidas. Nós nos colocamos diante do Senhor e entregamos as nossas vidas a Ti nessa noite, crendo
que grandes coisas o Senhor ainda fará em nossas vidas, nos nossos trabalhos, nos nossos sonhos, em tudo aquilo que a gente tem de perspectiva de vida. Em nome de Jesus, eu quero colocar cada sonho de cada jovem e adolescente que está aqui nesta noite, Pai, que ainda estão decidindo que faculdade vão fazer, os jovens que estão aqui, Senhor, querendo casar, Pai, em nome de Jesus, envia um milagre, envia o escape do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nós não sabemos como, mas cremos que o Senhor enviará dos céus a vitória, o milagre, o caminho a seguir. E nós, crendo nisso, oramos com fé em nome de Jesus. Amém. Amém?